E no clamor da madrugada de hoje, iniciamos uma nova semana, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de estarmos vivos, de estarmos saudáveis, de podermos respirar, enquanto muitos estão com dificuldade de respirar, de se locomover, de andar, porque nós não percebemos que o Senhor nos dá o dom da vida, enquanto muitos estão enfermos, estão acometidos de algo que os impede de ter a sua totalidade para viver de maneira feliz, de maneira a conseguir fazer com as suas próprias obrigações. E o Senhor nos dá uma nova chance a cada amanhecer. E aqui, no meu secreto, no meu quarto de guerra, eu peço ao Senhor que o Senhor esteja com seus ouvidos inclinados para ouvir o clamor das nossas vidas. Porque nós cremos que o Senhor é um Deus que nos justifica na terra dos viventes. É o Senhor que nos faz fortes e corajosos para caminharmos, sabendo que em algumas situações nós não conseguimos enxergar uma saída, mas quando nós entregamos a nossa vida, a nossa casa, os nossos projetos nas mãos do Senhor, é Ele que faz, é Ele quem dá a direção. E nós não entendemos, porque nós queremos colocar a nossa mão para fazer e acontecer, sem ao mesmo consultarmos aquele que jamais perdeu uma guerra e uma batalha. Em o nome de Jesus, eu te peço, Pai, que toda opressão do inimigo seja agora repreendida em o nome de Jesus. Que o Senhor nos faça sentir completos, fortes, valentes, corajosos, porque é o Senhor que nos justificará, porque a balança de justiça do Senhor é perfeita, e nós sabemos da conduta que nós temos no nosso caminhar. Em o nome de Jesus, eu peço ao Senhor que a palavra que está em Provérbios 28 esteja sendo viva e eficaz em nossas vidas. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com o líder sábio e sensato. O pobre que oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro na sua conduta do que o rico perverso nos seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta a própria riqueza com juros exorbitantes, ajunta para outro que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem indireito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou, mas os íntegros herdarão o bem. O rico pode até julgar o sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Quando os justos triunfam, há grande alegria. Quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem o confessa e abandona encontra a misericórdia. Bem-aventurado é o homem que é constante no temor de Deus, mas quem endurece o coração cairá na desgraça.
Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta a opressão, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino, atormentado pela culpa, será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente, cairá. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem corre atrás de fantasias se fartará de miséria. O fiel receberá muitas bênçãos, mas quem tenta enriquecer depressa não ficará impune. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba o seu pai ou sua mãe diz não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles perecem, os justos florescem. Senhor querido, Pai de poder e autoridade, Deus forte, Tu que és o nosso pastor e nada nos faltará, está de prontidão e de braços abertos para nos ouvir, para ouvir a nossa voz. Que tenhamos um tempo de excelência com o Senhor, pedindo que o Senhor nos ensine com sabedoria os seus caminhos e que os homens maus, que não entendem a justiça, recebam plenamente do Senhor a justiça que vem do alto. Que o Senhor esteja sondando a nossa integridade e as nossas condutas na nossa caminhada por esta terra, para que nós sejamos corrigidos, para que nós reconheçamos as nossas falhas e endireitemos os nossos pés, para que de maneira grandiosa o Senhor reconheça as nossas mudanças e tenha orgulho de mim e de você. Que em o nome de Jesus, Pai, tantas pessoas que estão em caminhos corretos, tem pessoas ao seu redor pedindo, direcionando para o mau caminho, mas não sabem que quando pessoas intentam contra a vida de outras que estão no caminho certo, será ele mesmo que cairá na armadilha que preparou, porque os ímpios cairão em sua própria armadilha e os íntegros herdarão o bem que o Senhor separa a nós. Que em o nome de Jesus, o Senhor possa julgar os bons e os maus, os ricos e os pobres. Que o Senhor possa fazer com que os justos triunfem e tenham a alegria que vem do Senhor, porque o Senhor sabe quem verdadeiramente nós somos. E diante do céu e da terra, num dia chamado hoje, o Senhor possa nos elucidar, fazer com que nós reconheçamos os nossos caminhos, que algumas vezes têm sido maus, para endireitarmos tudo aquilo que pode ser endireitado. Que o leão, que o urso feroz, que eles que estão intentando contra as nossas vidas para que percamos a nossa fé, percamos a batalha, impedindo que cheguemos à terra prometida, que é a terra que emana leite e mel, possam ser envergonhados, porque a nossa conduta, a nossa postura terá o cheiro do Senhor. Porque tenho caminhado e tenho visto pessoas tristes, e o Senhor pede, filha, vai lá e ore por estas pessoas
que de alguma maneira tiveram uma brecha aberta e dali o inimigo de vossas almas teve a oportunidade de alastrar, de aumentar, de alargar as suas estacas, fazendo com que a fé, que estava aquecida como um carvão aceso e fumegante, fosse apagado, diminuindo aquela chama e aquele calor que nos aproximava do Senhor. Que eu e você tenhamos a certeza de que o Senhor não dorme e que a palavra do Senhor não volta vazia. Que nós, quando procedermos de maneira correta, com a nossa integridade incólume, sem marcas, sem manchas, sem máculas, nós viveremos seguros. Mas quem procede com perversidade, com maldade, de repente, cairá na sua própria armadilha. Que em o nome de Jesus, o Senhor esteja derramando sobre nós as bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas e transbordantes. Porque nós não queremos nada que não seja nosso por direito. E nós sabemos que a nossa postura, a nossa conduta diante de diversas situações causa inveja daqueles que se comparam com nossas vidas. E eu não digo sobre bens, eu digo sobre postura, sobre conduta, eu digo sobre aquilo que nós transbordamos por onde passamos. O invejoso fica ávido por riquezas, fica ávido por destruições e não percebe que a pobreza e a destruição é que os aguardam. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que nós possamos orar em o nome de Jesus por todos aqueles que têm um anseio de nos destruir, de nos diminuir, de nos entristecer, de nos fazer sentirmos pequenos e de maneira a nos abater. Somos enfraquecidos e desestimulados a caminhar, tendo a nossa vitória muitas das vezes muito próxima de nós. Que em o nome de Jesus confiemos no Senhor, repreendendo agora toda falange do inferno, toda ganância que provoca brigas e contendas, tentando afastar a nossa prosperidade, a nossa confiança em Deus. E quando eu falo sobre prosperar, superabundar, não digo apenas de bens, eu digo abundância nos celeiros físicos e espirituais, abundância, fartura, sermos prósperos de alegria, de saúde, de intrepidez, de valentia, de ousadia, de longanimidade, de temperança, de mansidão, de domínio próprio. Que em o nome de Jesus, neste novo dia, possamos receber do alto uma porção dobrada de fé. A fé inabalável naquele que não dorme e naquele que nunca, jamais, em tempo algum, perdeu uma batalha. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus.